Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 22 de junho e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial, estou recebendo o prefeito da cidade de Seropédica, professor Lucas. Professor Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada, estou muito honrado em recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, espero que seja a primeira de muitas. Queria já começar o nosso bate-papo falando de um assunto que eu ouvi de muitas pessoas lá na cidade que o senhor governa, que é a nossa Seropédica. Que o senhor, desde o primeiro dia do mandato, tem se empenhado como se estivesse numa missão de tirar a cidade das páginas de polícia. É isso mesmo? É isso, esse é o nosso propósito, objetivo e meta, né? Seropédica, infelizmente, durante os últimos 20 anos, quando é lembrado no cenário, é lembrado com notícias ruins, notícias tristes, e o nosso município tem muita gente boa, muito trabalhador para que isso aconteça. A Baixada é alimentadora da mão de obra da capital do Rio de Janeiro. Infelizmente ainda é, por falta de oportunidade, por falta de empresas que se instalem na cidade com o objetivo de absorver a mão de obra local. Continua acontecendo isso em Seropédica ou o senhor já tem conseguido mudar alguma coisa? Bastante. Veja, por exemplo, agora a BRF, né, que está perto de inaugurar. Durante 4, 5 anos teve uma dificuldade imensa, né, de se instalar no nosso município. O governo anterior não facilitava, pelo contrário. E na primeira semana de janeiro nós sentamos com a BRF, fizemos o que tinha que fazer, né, para dar oportunidade para que a empresa se instalasse no município. E agora, por exemplo, a gente essa semana iniciou a obra de saneamento básico e pavimentação onde fica a Panko, a Brasilite e a BRF, né, se instalou também. E eu tenho certeza que com essa obra de drenagem e pavimentação, muitas empresas vão se instalar devido às condições, né, e estrutura física que a gente está oferecendo. Com a instalação da BRF, seriam quantos empregos novos na cidade? De cara, 300 empregos. Aproveitando, né, a mão de obra local. Aproveitando a mão de obra local, para começar, né, mas com o objetivo de, dentro de 6 meses, mais 500 empregos, chegando no total de 800. Prefeito, não sei se o senhor está cuidando disso, né? Às vezes as empresas se instalam na nossa cidade e não aproveitam a mão de obra local porque a mão de obra não está treinada, preparada, cursada para ocupar os cargos, as funções que aquela empresa oferece. O senhor já está pensando nisso? Preparar a nossa gente, o povo de Seropédica, para ocupar futuros cargos das empresas que poderão vir? Às vezes, Mauro, tem coisas simples que fazem muita diferença. Na minha primeira semana de mandato, a primeira coisa que eu fiz foi ir até o governador, né, ao governo do estado, conversei com ele da possibilidade da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda se instalar dentro do CVT. Nós tínhamos em Seropédica, né, um CVT que estava lá, pouco funcionava. E aí, com a instalação da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda dentro do espaço do CVT, a gente passa ao lado do Estado a desenvolver ali dentro os cursos, como, por exemplo, inauguramos há pouco tempo, junto com o governador, a Casa do Trabalhador, né, dentro do CVT. E a ideia é justamente essa, é usar o CVT como espaço de qualificação. Até porque o prefeito, quando ele traz uma empresa para o município, ele tem uma informação privilegiada de qual é o ramo daquela empresa. Então, enquanto o primeiro ano é a mão de obra da construção civil, que o nosso município já tem, a gente vai preparando durante a construção a mão de obra especializada que vai vir depois da inauguração. Só falando do governador Cláudio Castro, eu queria lhe perguntar, a sua relação com ele, diretamente, com o governador e com as secretarias que compõem o governo do estado, tem sido positiva para a cidade? Esse foi um outro objetivo assim que nós assumimos, né? Seropédica, infelizmente, não tinha esse relacionamento por parte do município, né? Nunca fez questão, nunca fez por onde. E eu não posso reclamar, pelo contrário, assim que fui eleito, né, procurei o governador e expliquei para ele da importância da gente estar junto. Seropédica é um município que precisa do apoio do governo do estado, precisa do apoio do governo federal para que as coisas aconteçam. Para que as coisas aconteçam de fato, né? Para que as coisas aconteçam de fato. E o governador tem sido muito parceiro através de todas as secretarias, graças a Deus. E no governo federal, a interlocução também, ministérios? Hoje, modéstia à parte, os melhores
deputados da bancada do Estado do Rio, eles abraçaram o Seropédica, né? Nós temos hoje as emendas parlamentares, pela primeira vez nós atingimos o nosso teto de 14 milhões de PAB, MAC, deputado Antônio de Paula, deputado Luizinho, deputada Rosângela Gomes, entre outros, né, que o deputado Josiel, o professor Josiel, que abençoará a nossa cidade através das emendas parlamentares devido a esse trabalho, dessa interlocução que a gente faz com o Brasil. A cidade tem um teto, é isso? O PAB, o MAC, né, para a gente receber esses recursos. Infelizmente, o prefeito anterior entregou a cidade com o nosso CALC, né, que a gente chama que é o CPF do município, com CALC sujo, né? Então, isso acaba impedindo o Seropédica de receber algumas verbas. Continua no CALC? Continua no CALC. A gente hoje tem uma equipe na prefeitura, dentro da Secretaria de Governo, ligada às outras secretarias, uma comissão com esse objetivo, para limpar o CALC do município. E nesses 6 meses já conseguimos resolver muitas pendências. Faltam 2, 3 pendências que são mais difíceis, mas com a interlocução com o governo do estado e em Brasília a gente está conseguindo resolver. E paralelo a isso, a gente faz esse trabalho das emendas através do PAB e do MAC, que é onde a emenda pode entrar mesmo com o CALC sujo. Mas eu acredito que até dentro de 2, 3 meses o nosso CALC vai estar limpo, e aí sim, além de PAB, além de MAC, nós vamos poder receber recursos, né? De fato, né? Porque o que não falta em Brasília é recurso, agora tem que ter projeto. E o nosso município, né, graças a Deus, a gente tem uma equipe dentro de todas as secretarias que está desenvolvendo belos projetos. Mas para que esse recurso venha, né, a gente está fazendo esse trabalho de limpar o nosso CALC. Prefeito, Lucas, deixa eu lhe perguntar, você não acha que, claro, a prefeitura só vai para o CALC por ineficiência do governo municipal, não é o governo federal, está no CALC, está no... O CALC é o SPC, é o Serasa dos municípios, não é Verdade. isso? Ou é por irresponsabilidade, ou é por incompetência, ou é por negligência, mas sempre do gestor público municipal. Com certeza. O senhor não acha que tinha que ter uma penalização para prefeitos que fossem negligentes, irresponsáveis, que não gostassem da cidade, que não amassem a cidade a ponto de entregar o próprio nome da cidade para o SPC? Sem dúvidas, tenho certeza que teria que ser assim, porque esse problema que Seropédica enfrenta hoje é um problema que a maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro enfrenta. Mas se existisse essa penalidade, eu tenho certeza que teria um número de municípios menor passando por esse... Prefeitos iam prestar mais atenção, Com certeza, né? Porque, né, eu saberia que ia ter uma penalidade. Vamos falar aqui da cidade, não só da que o senhor encontrou, mas da Seropédica que o senhor enxerga, né, que o senhor vislumbra, principalmente na sua área, que é a área da educação. Sim. Teve alguma modificação na sistemática educacional da cidade? O senhor Sim. implantou, está estudando? Como é que a sua visão de professor, olhando para a cidade, onde o senhor já foi vereador por 2 mandatos? Sim. Então, eu quando estive, né, vereador, né, durante 2 mandatos, eu me preparei muito, né, para um dia ser prefeito. Quem acompanhou a minha trajetória sabe disso. E por eu ser professor, automaticamente, né, visitava muitas escolas para fazer o trabalho de vereador. A gente pegou esses 6 primeiros meses, um período de pandemia, né? Tudo muito difícil, as aulas até então não são presenciais, né? Agora, assim, para você ter uma noção, o governo anterior ele entregou para a gente escolas que foram inauguradas, né, no período eleitoral do ano passado, mas que não tinha, eles inauguraram sem luz e sem água. Uma escola inaugurada assim? Sem luz e sem água, para você ter uma noção. No quilômetro 40, bairro Jardins, de frente para a pista. E foi feita propaganda de inauguração na época, mas sem luz e sem água. Porque não estava tendo aula, né, devido que já era final de ano, já era questão de pandemia, já tinha o problema da pandemia. Enfim, então assim, nesse primeiro momento, nós pegamos também uma prefeitura sem documentação nenhuma, sem contratos, e isso acabou atrapalhando a gente a desenvolver algumas atividades que estão dentro do nosso programa. Vou dar um exemplo, a gente quer implantar ao longo dos 4 anos a educação integral dentro do município, né, onde as crianças elas estudem um período integral de verdade, porque o horário integral não é só a criança estar dentro da escola, mas é estar dentro da escola e ter atividades afins para que ela possa se desenvolver. Então, assim, mas para que a gente faça isso, a escola tem que ter uma estrutura física. Então, o nosso primeiro objetivo é melhorar as condições físicas, né, das escolas do município. E aí sim, com a melhora das condições físicas, né, porque entregaram para a gente 43 escolas, poucas com condições, na verdade é essa,
né? E aí a gente melhorando essa condição física das escolas, a gente vai conseguir de fato desenvolver tarefas e atividades para dar uma condição digna para os nossos alunos. Agora, a nível assim, de mudança, eu posso citar aqui para você, por exemplo, a questão dos nossos servidores. Quem acompanha lá a nossa história sabe, a história do município, os nossos funcionários da educação, eu ainda era vereador, teve um plano de cargos e salários aprovados na Câmara de 2015 para 2016. Né? E até o final do ano passado, né, durante 5 anos, o prefeito anterior ele não pagava o plano, não pagou os atrasados do plano de cargos e salários. E a gente, em 6 meses, foi lá e já começamos a pagar, né, de 5 para 6 meses de mandato, já começamos a pagar o plano de cargos e salários atrasados dos funcionários da educação. Há 6 anos, os nossos servidores não recebiam reajuste, né, o dissídio, né, e nós demos o dissídio. Foi o dissídio de 5,45, não lembro, por cento, mas foi dentro do limite, né, que a lei federal possibilita, gente. Então, assim, hoje os nossos servidores, né, mudança de nível, os nossos professores, né, os profissionais da educação, que vinha há muito tempo tentando e não tinham, as mudanças de níveis estão sendo concedidas. Então, a gente tem feito muitas coisas para os servidores, né, e está fazendo um trabalho de base para melhorar as condições físicas, que eu tenho certeza que a gente vai alcançar a educação que a gente quer. No sentido inverso, o senhor observa se os servidores, especialmente os professores, o pessoal da área da educação, já que nós estamos falando na educação, né? Sim. É uma área em que o senhor efetivamente domina. No sentido inverso, qual é a perspectiva do ponto de vista do professor, do funcionário, do servidor, olhando as mudanças que o senhor está implementando? O que acontece hoje no nosso município é o seguinte: o nosso povo sofreu muito, os nossos servidores sofreram muito. Então, quando eu falei, por exemplo, eu vou começar a pagar o retroativo, né, do plano de cargos e salários. As pessoas não acreditam, porque todos prometeram e não fizeram. Então, assim, mas a cada ação, né, que nós vamos cumprindo com a nossa palavra, os profissionais estão começando a ver que é um governo diferente, que é um novo tempo, que existe sim por parte do governo um interesse em valorizar o servidor e, consequentemente, valorizar a educação, né, dando uma condição melhor para os nossos alunos. O senhor foi um professor de sala de aula, né? Sim, até ano passado eu lecionava. Eu estava vereador, mas eu lecionava. Eu sou concursado do Estado, tenho 2 matrículas e só não leciono nesse ano porque o mandato de prefeito, infelizmente, não permite. Eu estou perguntando isso. Às vezes o servidor é do magistério, mas está no sindicato, está numa outra posição, está na Secretaria de Educação, tem uma visão diferente efetivamente da sala de aula. Acontece isso. Acontece. Se o senhor me diz que o senhor é o professor da sala de aula, então o senhor conhece bem os anseios e as necessidades do povo do magistério. E por incrível que pareça, eu sempre trabalhei nas escolas mais do interior, né? Por exemplo, até a escola que eu lecionava até o ano passado, Escola Estadual Bananal, no bairro Jardim Maracanã, um dos bairros mais abandonados do município, que inclusive agora, né, há 10 dias atrás, nós inauguramos lá a placa que nós vamos fazer o saneamento básico e a pavimentação de 10 ruas dentro do bairro Jardim Maracanã. Isso nunca aconteceu antes na história daquele bairro. É uma melhoria significativa para o bairro. Sim. Mas não resolve o problema do bairro. Não resolve. É um bairro que tem 39 ruas, né? 39 ruas. Você imagina, a Seropédica tem 25 anos. Se cada prefeito que passou fizesse uma rua por mês, uma rua a cada 3 meses, por exemplo, hoje o bairro não teria esse problema. Então a gente está tendo que começar do zero. A verdade é essa. Então essas 10 ruas de cara é para poder tirar o atraso do tempo perdido. O senhor sabe que, não sei qual o asfalto que vai ser aplicado lá, se é do DR ou se é comprado pela prefeitura? Esse que eu estou citando em si é recurso próprio. Até agora nós só inauguramos placas para início de obras com recurso próprio, mas temos uma parceria com o governo do estado que a partir desse mês agora... Todos os projetos de saneamento, drenagem e pavimentação, rua completa, calçada, tudo. Iluminação contempla também? Uma das nossas bandeiras durante a campanha, e é nosso lema de governo, é melhor você fazer uma rua, Mauro, do início ao fim, do que você fazer 2 pela metade. Porque o serviço vai ficar mal feito e depois você vai ter que refazer de novo daqui a 2, 3 anos. Então, é completo, drenagem, pavimentação. Aí o município de Seropédica tem 750 ruas. Aí o outro morador que está com problema, porque todas as ruas lá, né, todos os bairros têm problema. Ele fala assim, poxa, mas você tem que vir aqui na minha rua também. É claro que existe essa perspectiva, né, de quem está pisando na lama. Mas quando ele vê que lá o serviço está sendo bem feito, veja bem, a reclamação já não é mais a mesma. Antes eles reclamavam que ninguém fazia.
Hoje eles reclamam assim, poxa, você está fazendo aí, tem que fazer aqui também. Vai chegar a nossa vez. Então você cria uma perspectiva e algumas pessoas começam a entender. Foi o que eu te falei, um novo tempo não entra na cabeça das pessoas da noite para o dia, mas cada ação do governo positiva vai mostrando para eles que o progresso vai chegar. E precisa ser responsabilidade de todos também. Claro, com certeza. Verdade. O senhor, depois que foi eleito, passou a ser prefeito dos que votaram no senhor, dos que votaram nos seus adversários, Isso aí. ou nos que não votaram, nos que votaram nulo, dos que votaram em branco, não é isso? Isso aí é. Um prefeito de todos, é o que a gente espera que aconteça. Do município de Seropédica. Isso. Prefeito, queria falar sobre a gente ter feito muitas matérias lá, aqui do Fala Baixada, muita gente reclama da cidade muito escura. Há muitos anos que não se mexia na iluminação pública. Uhum. Tem projeto também para isso, já em execução, em andamento? Qual é a posição nesse sentido? Por exemplo, foi importante você ter tocado nesse assunto, porque a iluminação é uma das coisas que me preocupa muito. Porque quando eu estive vereador, sempre foi uma coisa que eu cobrei muito. Automaticamente agora, por eu estar prefeito, né, as pessoas falam, pô, quando você era vereador, você cobrava, e agora? Quando nós pegamos o governo com um contrato de iluminação, né, que está finalizando agora, com o valor bem baixo, que não dá para atender a demanda do município. E eu tenho certeza que quando esse contrato foi feito, que foi logo após as eleições, foi feito mesmo para prejudicar esse tipo de serviço. E eu estou me atentando muito para isso, junto com a nossa equipe técnica, com a Secretaria de Serviços Públicos, com a Procuradoria, para terminar esse contrato agora, que está para terminar daqui a 2, 3 meses, né? E a gente poder fazer um contrato de fato, que a gente possa colocar uma iluminação de qualidade na cidade, inclusive de LED, né? Porque o LED não só fica mais bonito, como traz mais segurança, mas você também economiza, né? E hoje nós temos, Mauro, eu até vou aproveitar a oportunidade da iluminação para citar aqui um problema. O governo anterior, ele entregou a prefeitura para a gente com uma dívida com a Light de 31 milhões. E você vê, a gente tem que sentar com a Light para poder renegociar essa dívida, para parcelar, né, para ter condições, né, de acertar. E, paralelamente, temos que fazer um trabalho de iluminação de LED para diminuir, porque quando você coloca o LED, você diminui, né? Diminui o custo. Diminui o custo. É fato que a Light chegou a cortar a energia elétrica de alguns próprios municipais? Sim, verdade. De praças, por exemplo, praça dos nossos bairros. E aí, quando a gente, por que está acontecendo? Aí não, porque tem essa dívida aqui. 31 milhões. Foi recomposta? Foi restabelecida ou está conversando? Não, estamos conversando. A nossa Procuradoria está em contato direto, né, junto com algumas secretarias, Secretaria de Governo, para poder resolver esse problema, né, entrar num acordo com a Light para que a gente resolva. E a solução está próxima? Está próxima, tenho certeza disso. Estou conversando aqui com o prefeito da cidade de Seropédica, o professor Lucas. Professor Lucas, queria pedir licença ao senhor alguns minutos para o nosso intervalo e propor que no segundo bloco nós possamos falar dessa cidade que esteve muito tempo largada, abandonada, nas páginas de polícia e que o senhor vem lutando, né? Quer dizer, não são nem palavras minhas, né, gente? É uma constatação que a nossa equipe já fez lá na cidade de Seropédica para restabelecer a credibilidade do governo, né? Verdade. Do seu governo. Verdade. Daqui a pouquinho a gente volta, rapidinho. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o prefeito da cidade de Seropédica, professor Lucas. Professor Lucas, a cidade de Seropédica não tem nenhum representante na Assembleia Legislativa. Tem a Baixada inteira, tem representante, mas a cidade que o senhor governa não tem nenhum deputado estadual. Isso tem prejudicado a cidade? Olha, é sempre importante ter, né? É claro, mas assim, hoje, graças a Deus, com o relacionamento, nosso governo é um governo de diálogo. Nós conseguimos alcançar muitas conquistas e adquirimos parceiros, né? Como o presidente da Alerj, por exemplo, o André Siciliano, Tiago Pampolha, colocou lá para a gente, logo na primeira semana de janeiro, o projeto Limpa Rio, né, para tentar minimizar o problema das enchentes. O André Siciliano nessa costura com o governador para levar obras, né, do governo do estado para o município de Seropédica. Então, graças a Deus, hoje nós temos pessoas, deputados, né, que estão de frente olhando pelo nosso município.
Mesmo Mesmo não não tendo. sendo da cidade. Mesmo não sendo da cidade. Nós temos aí uma eleição próxima, né? Já no ano que vem. E o senhor é um político de partido, claro. O senhor está em qual partido? Eu fui eleito pelo PSC, Sim. né, pelo PSC, o partido do governador. Deve permanecer nele ou pode mudar? Eu estou aguardando, né? Estou aguardando. Hoje eu estou muito preocupado em fazer um mandato sólido, um mandato que mude a história do município de Seropédica. Não é tão significativo trocar de partido ou ir para outro? Até porque o momento, a questão do prefeito me dá essa autonomia, né, de aguardar. De não precisar... Pode ficar até sem partido, né? Pode ficar até sem partido. É o caso do presidente da República. Diferente, partido, diferente do vereador, né, que não pode. Então, nessa interlocução com deputados federais, que o senhor já citou vários, né, deputados federais que têm ajudado a Seropédica através de emendas parlamentares, mas na interlocução, por exemplo, um dos ministros do governo Bolsonaro, nitidamente com condições de atender, de ajudar as cidades, é o ministro Tarcísio. Sim, sim. Ele teve já essa interlocução com o projeto de Seropédica para o ministério que o ministro Tarcísio comanda? Então, o nosso governo ele trabalha em duas vias, né? A gente pega uma cidade, né, toda arrebentada, né, tendo que começar do zero. Nada foi feito, o que foi feito foi mal feito, então a gente tem duas vias. A primeira via são as obras emergenciais, né? Tentar tirar o mais rápido possível, tirar o povo da lama, né? Mas a gente também tem o objetivo, né, e a meta de deixar um legado, como, por exemplo, mudar o centro, né, do nosso município. A nossa cidade nunca teve um projeto, né, de fato para o centro do nosso município. E a gente tem uma agenda já pré-marcada com o ministro Tarcísio, através, né, dos deputados, né, citados aqui. Eu também acabei não citando o Márcio Labre, que tem sido um grande parceiro, o Chiquinho Brazão e o Luizinho, né, que eu já falei, o Tony de Paula. E esses deputados têm abraçado muito o município de Seropédica, que através deles eu tenho certeza que nós vamos conseguir sentar com o Tarcísio, vamos apresentar esse projeto que já foi criado, né, pela nossa Secretaria de Obras, junto com os profissionais da área, né? E eu tenho certeza que a gente vai deixar esse legado para a Seropédica. A cidade vai sair do local do centro onde está, vai andar mais um pouco para frente? Não, a ideia é revitalizar o centro. Revitalizar, dar um centro, né, com qualidade. Um novo centro. A ideia é essa. Prefeito, eu queria falar de duas confusões lá de Seropédica. Uma com a Câmara de Vereadores, que no passado eram de um espaço muito conturbado, né? Uma relação muito conturbada em outros governos, com o Poder Legislativo Municipal, e a outra com a própria Universidade Federal Rural. Muitos governantes viraram as costas para a Universidade Rural, não sei se é fato, que ela ocupa uma área considerável do município, né? Como se fosse uma cidade dentro da cidade de Seropédica. Queria perguntar como anda o relacionamento seu com os vereadores, com a Câmara Municipal e também com a reitoria lá, com a direção da Universidade Federal Rural. Então, hoje eu estou prefeito, correto? Mas mesmo estando prefeito, eu passei pela Câmara e eu não esqueci o beabá da política, né? O vereador é quem fiscaliza o prefeito. Eu, quando fui vereador, infelizmente, né, não gostaria, mas infelizmente eu fui vereador de 2 mandatos de oposição. Por quê? Porque os prefeitos não entendiam, né, que o vereador ele é o fiscal do prefeito. O prefeito do governo passado, por exemplo, na primeira reunião com a Câmara de Vereadores, ele disse, vocês têm que fazer o que eu mando, né, quem manda sou eu. Eu levantei da mesa e falei, eu não sou pago. Desse jeito? Falei, prefeito, eu não sou pago para isso, eu sou pago para te fiscalizar. E aí deu o problema, porque às vezes quando você tem personalidade, você acaba afastando, né, algumas pessoas de si, foi o que aconteceu. Então, problema com a Câmara, quase sempre, pelo menos quando eu estive vereador, aconteceu por isso, porque o prefeito não entende que o vereador está ali para fiscalizar ele. Você tem amigos, eu tenho amigos que foram eleitos vereadores, mas ali ele não é meu amigo, ele é meu fiscal. E eu falo com meus vereadores, se você entrar no posto de saúde, porque a gente tem muito problema para resolver. A gente tem avançado, mas tem muitos detalhes ainda que nós precisamos resolver. E o vereador, ele tem que ser nosso parceiro nisso. Entrou no posto de saúde, viu um mau atendimento, né? Andou na rua, viu o problema da iluminação, liga para o prefeito, liga para o secretário, precisa resolver isso aqui. Quando o prefeito tem essa percepção, automaticamente ele vai fazer um governo melhor. Porque o vereador, ele não cobra do prefeito porque ele tirou isso do coração dele, não. A população reclama com o vereador, que está ali, né, para isso, para representar a população, e o vereador cobra do prefeito.
Eu, quando fui vereador, eu sentia muito, porque os projetos que eu apresentava, os requerimentos que eu apresentava, e eles não eram executados, e eu falava, prefeito, você não está falando não para o vereador, você está falando não para a população, porque esse requerimento aqui eu não tirei da minha cabeça. Isso aqui eu tive em algum local, alguém reclamou, e dali eu tive a ideia, né? E então, hoje, o nosso relacionamento com a Câmara é um relacionamento bom, né? Um relacionamento bem bacana, justamente porque por eu ter sido vereador, eu tenho essa percepção. Hoje são quantos vereadores na oposição? São 10 vereadores, todos os 10 são governo. Na campanha, nós elegemos 6, né? E o prefeito anterior elegeu 4, mas hoje os 10 vereadores caminham de mão dadas com o Poder Executivo. Mas o senhor que tem essa percepção não admite que a Câmara seja um puxadinho do Poder Executivo? Jamais. A Câmara tem que fazer o papel dela de fiscalizar e cobrar o melhor para o município. E eles, mesmo sendo vereadores de governo, cobram? Cobram porque tem essa autonomia, esse respaldo, né, pelo cargo que eles têm, e porque sabe que eu sou um prefeito parceiro, que eu estou ali para... Eu preciso disso, né? É através das cobranças que nós vamos melhorar. Se eles não me cobrarem, dificulta o meu trabalho. E com relação à Universidade Federal Rural? O nosso relacionamento com o reitor é perfeito, né? Assim, Seropédica, hoje, de fato, o nosso objetivo é colocar Seropédica dentro da universidade e a universidade dentro de Seropédica na prática, né? Na prática, não só uma questão territorial. E hoje, assim, a gente está avançando bastante, né? A gente tem uma reunião mensal com o reitor, onde a universidade já tem contribuído muito para o nosso município, o município também tem contribuído para a universidade. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, junto com a Universidade Rural, dar uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. Prefeito, podemos falar de saúde? Claro. O prefeito anterior, o prefeito Anabal, se orgulhava de ser um grande comprador de ambulâncias, não sei quantas ambulâncias na prefeitura, não sei o que. A impressão que eu tinha é que tinha mais ambulância do que posto de saúde. Essas ambulâncias realmente existem? Estão em funcionamento, e o atendimento na ponta, em áreas que não tinha atendimento? Olha, quando ele me entregou, né, ao governo, e primeiro que ele não sei se chegou ao conhecimento, mas a gente teve um problema que a gente não teve a transição, né, que é uma lei, mas ele não permitiu, eu tive que entrar na justiça e até resolver, faltava uma semana já para a posse, então a transição não existiu de fato, né. E quando ele entregou para a gente a prefeitura, estava tudo sucateado, as ambulâncias, as mini ambulâncias, algumas, né, eles jogaram areia no motor. Então a gente assumiu, hoje nós temos, por exemplo, 11 mini ambulâncias rodando, mas por quê? Nós pegamos e colocamos cada uma para ir consertando aos poucos. A gente pegou a prefeitura com poucas ambulâncias funcionando, e ao longo dos 2 primeiros meses a gente foi colocando cada uma delas para funcionar. Queria voltar para a educação. Antes eu preciso fazer um intervalo, mas no nosso último bloco vamos falar de educação, porque eu preciso perguntar ao senhor com relação às creches. Muitas mães reclamam da falta de creche e também do horário do funcionamento delas. Vou conversar tudo isso com o prefeito professor Lucas, prefeito da cidade de Seropédica, aqui na nossa Baixada Fluminense. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o prefeito da cidade de Seropédica, professor Lucas. Não sei se o senhor sabe, eu sou cidadão seropedicense. Bacana. Foi o vereador Paulo César, conheceu ele? Conheci. Não fui vereador com ele, mas eu frequentava muito a Câmara na época. Gosto muito dele. E eu queria lhe perguntar, prefeito, muitas mães em Seropédica falam da falta de creche, daquela creche tradicional, onde a mãe pode deixar a criança 8 horas da manhã e pegar às 5 da tarde. Mas reclamam também do horário, que 5 da tarde, elas, se estiverem trabalhando, não chegam a ponto de... Não dá para sair do trabalho às 5 da tarde e chegar às 5 da tarde na creche. Sim. Defendem um horário estendido. Não sei como é que é a sua visão em relação a isso. Então, daí entra, né, o que nós falamos aqui alguns minutos atrás, a importância de uma estrutura física de qualidade.
não é só aprender a criança no horário integral, mas é a criança ter condições e atividades físicas de 8 às 5 da tarde, que é o horário que realmente nós pretendemos e nós vamos, né, ao longo do nosso mandato, resolver dessa maneira. E assim, a estrutura física ela vai ser muito importante para a gente conseguir atender. Dentro da nossa meta, a gente tem um projeto de criar, né, escolas modelos no nosso município. Se você for pegar a estrutura física das nossas escolas, que foi feita no primeiro governo, quando a Seropédica se tornou município, que por coincidência o primeiro prefeito, né, foi o prefeito anterior, né, antes do nosso mandato. E assim, ele pegou casas, né, casas pequenas, né, e de qualquer maneira, colocou um monte de cadeira dentro, quadro dentro, isso a maioria delas, e falou que aquilo ali é uma escola. O prefeito anterior, ele falava tanto no seu nome, falava professor Lucas, mas o senhor evita falar, só fala prefeito anterior. Não gosta de falar do nome dele? Não, porque para não lembrar o passado sombrio que a nossa cidade viveu. Ah, entendi. Agora, prefeito, diz que na saúde, o senhor também mexeu na saúde? Sim. Tinha problema lá na saúde? 1º de janeiro foi a nossa posse. Sim. No ato da posse, nós implantamos em Seropédica pediatria 24 horas. Antes, né, as nossas mães, as nossas crianças, se tivessem um problema de madrugada, tinha que recorrer a Paracambi, município vizinho, né? Hoje não, hoje nós temos pediatria 24 horas no município de Seropédica, no posto do quilômetro 40. E assim que a gente conseguir reformar, ampliar e climatizar o posto de saúde do 49, vamos colocar pediatria 24 horas. Também lá? Lá também, só que o prefeito anterior me entregou o posto de saúde todo arrebentado. Se você for lá, você vai ver isso com seus próprios olhos, pessoalmente. Ele iniciou uma obra, não terminou, então nós vamos ter que corrigir esse erro para que a unidade tem condições físicas, né, de receber esse serviço. Prefeito, queria falar de um assunto que envolveu o judiciário, uma pendenga, uma briga judiciária entre Seropédica e Itaguaí com relação aos recursos de uma grande empresa que se instalou na região, que é a Ciclos, né? E essa situação continua pendente? Olha, eu costumo dizer, né, modéstia à parte, que Deus conhece os nossos corações, né? E essa briga na justiça ela vinha se arrastando há anos, né? Alguns prefeitos passaram e nunca aconteceu de existir uma decisão judicial de fato, né? E quando existia tinha período para recorrer, e agora Deus permitiu que no nosso mandato, né, a gente ganhasse, né, essa briga judicial, transitado, julgado. A qualquer momento esse dinheiro vai cair na conta do município de Seropédica, porque Deus sabe que tinha que ser no nosso governo, porque esse dinheiro agora sim, de fato, ele vai ser aplicado para melhoria, para a condição de vida do cidadão seropedicense. Então a justiça decidiu que os recursos dessa empresa, dessas Ciclos, pertencem à cidade de Seropédica. Mas esses recursos estavam bloqueados? Era depositado judicialmente. Numa conta na ordem de quanto? Hoje tem em conta 54 milhões que vai para o município de Seropédica. O senhor pretende fazer o que com esse recurso? Vamos, dentro da lei, né, temos que investir uma porcentagem em educação, né, vamos fazer saneamento básico, pavimentação, né, nos bairros que precisam, né, dar uma melhorada ainda mais na nossa saúde. Eu não vou citar a questão do hospital com esse dinheiro, porque já existe, né, alinhado em Brasília a construção do nosso hospital com o recurso do governo federal. Então esse dinheiro a cidade não tem um hospital? Não tem um hospital. Tem só maternidade, né? Maternidade tem. Que tem muita coisa para melhorar. Muita coisa para melhorar na nossa maternidade. Eu, nos meus primeiros meses, eu foquei muito na UPA, no posto do 40, e agora eu quero começar a entrar, porque se você acompanhar lá, você vai ver que eu sou um prefeito muito presente. Eu sempre visito as unidades de saúde, e agora eu quero cair para dentro da maternidade, porque a gente sabe que tem muita coisa para melhorar lá. E nós vamos melhorar, você pode ter certeza disso. A UPA, ela está funcionando direito? Hoje, tinha problema? Tinha problema, né? Conseguimos... Ela é gestão municipal? Gestão municipal. Mas recebe recurso do Estado? Agora no nosso governo que nós conseguimos montar uma equipe, né, qualificada, uma equipe técnica, e já começamos a receber algum recurso do Estado. Pouco, mas já estamos recebendo. Mas antes nem isso tinha. Nos últimos 4 anos, nós deixamos, Mauro, de receber, você entende bem, você sabe do que eu estou falando, nós deixamos de receber, perdemos recursos, né, da saúde do governo do Estado, do governo federal, porque o governo anterior não alimentava o sistema. E você sabe que se você não alimenta o sistema, automaticamente o repasse deixa de vir. É um outro trabalho que a nossa equipe está fazendo, né? E aos poucos a gente está recuperando muito recursos perdidos, entre eles o da UPA, né, que você citou aqui. Prefeito, nós ontem, no programa de ontem, recebemos uma denúncia
de uma moradora do bairro, da cidade de Itaboraí com relação à cesta básica que o aluno recebia, não a cesta de alimentação da família, mas a cesta de alimentos. Queria que você olhasse ali na nossa tela, tá vendo? Aquilo ali é uma cesta básica que os alunos da rede estadual de educação recebeu na cidade de Itaboraí. Aquilo chega a ser ridículo, né? Olha só, um pacote de rosquinha, um pacote de sal, um pacote de feijão, um pacote de arroz, um açúcar, coisas mínima do mínimo. Nós achamos que aquilo ali podia ser uma coisa normal na visão da Secretaria de Estado de Educação e possa estar estendida para o Estado inteiro. Aí buscamos lá com a sua assessoria saber se também essa cesta era entregue lá aos alunos que não estão indo às aulas. E chegamos a essa imagem que a sua assessoria de imprensa mandou, a Secretaria de Imprensa, de Comunicação, mostrando um diferencial muito grande, inclusive com quantitativo. Uma cesta com 2 kg de arroz parbolizado, está ali, 1 kg de feijão, 1 kg de macarrão espaguete, uma garrafa de óleo, 1 kg de açúcar, 1 kg de sal, 2 pacotes de 400 gramas de leite em pó, 340 gramas de extrato de tomate, 400 gramas de achocolatado, 2 pacotes de biscoitos creme cracker, 3 latas de sardinhas grandes, 125 gramas, e 1 kg de fubá. É uma cesta mais bem protegida, no sentido de alimentar um aluno. Sim. Se a família tiver 2 alunos estudando, recebe 2 cestas daquela. Justamente. Você acha que essa aí é a cesta ideal? Qual é a sua opinião a respeito? Então, eu quero aproveitar a oportunidade até para esclarecer, para você morador de Seropédica, um assunto com relação a esses kits, né? O governo anterior, ele é tão covarde, tão mentiroso, que você vê. No início do nosso mandato, né, no primeiro mês, do primeiro para o segundo mês, quando nós iniciamos a distribuição desse kit de alimento por aluno, que é diferente da cesta básica, né, dada pela ação social. Cesta básica da ação social é uma coisa. Kit de alimento por aluno tem uma outra finalidade, é uma outra coisa. E aí o que o governo anterior fez, né? Eles no desespero, porque, né, tinham perdido a eleição, tentando denigrir a nossa imagem, tentaram fazer um comparativo da cesta básica dada pela ação social no governo deles com o nosso kit de alimento. Esse nosso kit de alimento, além de ser melhor do que a do governo anterior, ela custou por unidade R$ 92 por unidade. A do governo anterior custou R$ 119. Os mesmos produtos. A nossa é um pouquinho melhor. Mas vou quebrar o galho deles, vou dizer que é a mesma coisa, vamos quebrar o galho. Os mesmos produtos, né? A nossa unidade custou R$ 92 e a deles custou R$ 119. Né? Então, assim, aí você vê a diferença, né, da seriedade. E agora, Mauro, assim, para acabar com qualquer tipo, né, de conversa, qualquer tipo de tititi, porque o nosso governo é um governo que a gente quer buscar estar sempre acertando, né? A gente agora vai fazer da seguinte maneira, a gente vai dar, ao invés de a gente dar o kit de alimento, a gente vai dar um cartão. A gente vai dar um cartão por aluno, tá certo? E o aluno, ele vai lá no mercado e ele compra o que ele achar que tem que comprar. Dá em dinheiro, é isso? Isso, porque aí acaba qualquer tipo de desconfiança, qualquer tipo de conversa. Aos poucos a gente vai retomando a confiança da população. Resgatar a credibilidade. Esse é um dos motivos, resgatar a credibilidade com a população e principalmente resgatar no morador de Seropédica, porque quando eu era criança e adolescente, né, era muito comum as pessoas não quererem sair de Seropédica, né? As pessoas gostavam de morar em Seropédica. Você poderia até querer passear para outros lugares, mas morar, as pessoas tinham orgulho de morar em Seropédica. E nos últimos 4 anos não era isso que acontecia. As pessoas queriam sair da cidade, não queriam mais morar na cidade. Então, além de resgatar a confiança, é resgatar nas pessoas o desejo de querer voltar a morar na cidade, de ter orgulho da cidade. É esse orgulho que eu estou tendo de receber o senhor aqui no nosso Fala Baixada, agradecendo muito. Infelizmente, nosso tempo está esgotando. Eu quero, sinceramente, viu, prefeito, já queria conversar com o senhor há mais tempo, mas obrigado. Enfim, chegou a nossa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com o senhor. Espero que seja o primeiro de muitas entrevistas aqui com o nosso programa. Quero colocar nesse momento nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Olha, eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui no programa, espero realmente que seja o primeiro de muitos. Quero agradecer a você, morador de Seropédica, que nesses 6 primeiros meses tem tido paciência, tem entendido a nossa visão, é o nosso lema que o novo tempo é agora.
E você que ainda tem alguma desconfiança, pode ficar tranquilo que ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, vocês vão ver muitas coisas boas acontecerem na nossa cidade, muitas coisas que nunca aconteceram, e eu tenho certeza que nós vamos resgatar em você a confiança e principalmente, né, o amor e o desejo de querer continuar morando no nosso município. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, prefeito. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.